É que o Tanã tá lá em São Paulo e eu tô aqui em Belém. Hoje foi um dia que tô aqui desde o dia 3. A gente viemos para cá para os diálogos amazônicos aqui em Belém. E agora, hoje começa o diálogo da cúpula, né, dos governantes dos países, sem a participação do povo, né, como sempre. E hoje ontem teve a Assembleia do Povo, e hoje a gente teve a caminhada do povo da terra em defesa da Amazônia. Aí estavam os povos indígenas, os afros, populações tradicionais, todo mundo junto em defesa da Amazônia, tentando segurar o céu antes que desaba de uma vez nas nossas cabeças. Só que, infelizmente, a gente sabe que os acordos que os governantes vão fazer vai, não vai ser os mesmos que a gente estava reivindicando, né? Que é reivindicando uma Amazônia sem mineração, sem hidrelétricas, sem petróleo. Nós não precisamos disso, porque esses projetos todos eles representam morte para nós, atravessam nossos corpos, espíritos, territórios. E aí eles estão propondo diálogos, estão propondo novas propostas para a Amazônia, mas fica impondo esses tipos de projeto. Hoje mesmo à tarde, lá em Guajará-Mirim, Rondônia, na fronteira com a Bolívia, está acontecendo uma reunião das empresas, juntamente com a, a pressão do Ministério de Minas e Energias, para mostrar um inventário que fizeram na época da pandemia, sem considerar o que já é garantido na legislação, direito à consulta livre, e querendo apresentar esse inventário para dizer que tem viabilidade de, no Rio Madeira, ainda fazer mais duas hidrelétricas binacional, fora a ameaça ainda de fazer mais uma hidrelétrica nacional no Rio Machado. E, com isso, as violações de direitos das florestas, dos rios, das pessoas. Tudo isso acontecendo hoje. Então, Tanã não entrou, será? Deixa eu falar com ele aqui rapidão para a gente dar Ele continuidade. tá aqui na sala, sim. Aqui, Só não Mari. sei se o Tá? vídeo dele. É. Então, o Beth pode iniciar. Tá joia. Bom, na verdade a gente já, né, a tua fala já foi nos colocando, né, dentro o teu relato do dia de hoje, acho que já foi nos colocando, Márcia, dentro desse, eu acho que daquilo que a gente está precisando conversar um pouco não, bastante, né? Mas com muita alegria, né, que hoje, com todo o esforço, né, possível e quase impossível, que nós estamos recebendo hoje a Márcia e o Tanamura. Eu estava falando um pouquinho antes de vocês chegarem, que são duas gerações, né? Uma geração mais jovem, né, que está chegando, aí que já chegou, né, para manter e para lutar, e a geração mais velha,
que já vem na luta aí há muito tempo, né? E para receber vocês, e para nos receber também, nós gostaríamos de oferecer um poema da Márcia Cambeba. E esse poema da Márcia Cambeba chama Silêncio Guerreiro. E ele diz assim: no território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais do que falar. No silêncio da minha flecha, resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silêncio é preciso para ouvir o coração. A voz da natureza, o choro do nosso chão. O canto da mãe d'água que na dança com o vento pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução de frear o homem branco e defender o nosso lar, fonte de vida e beleza para nós, para a nação. Márcia Cambeba. Márcia e Tanã, sejam bem-vindos e a palavra está com vocês. Só um minutinho, já. Porangapituna, boa noite. Me chamo Samura do Paraná Madeira. Eu sou Massamura do Rio Madeira. É o nome mais antigo que eu consegui encontrar nos registros historiográficos. Iruri, Rio Quitreme. E o nome do nosso povo, antes do contato, Bubarai, pronuncia Bubarai ou Buxuarai, que significa Senhores das Águas. E o rio Iriru, rio que treme, ele é um dos nossos rios ancestrais, né? Um dos nossos rios aonde vivem no fundo das águas nossos encantados, e que está interligado aos lagos, aonde também estão nossos encantados, porque os Mura, eles também têm uma vida muito ao entorno dos lagos. A minha família, ela vem do lago do Uruapeara, né? Uruá, que no português é o chefe, né? E, aliás, o Uruá é o caramujo, né? E o Peara, que é o chefe. Então, assim, essa, é, essa narrativa, no primeiro contato com ela, foi por meio da narrativa de um dos sobrinhos da minha avó, né, que é o tio Manel, professor, que já fez passagem dele, e que construiu toda uma, uma força cultural no Distrito de Nazaré, no Baixo Madeira, onde estou lutando para me manter lá, né? Apesar de todas as perseguições que a gente vem enfrentando, né, pelo Estado, por enfrentarmos, né, por não aceitarmos um projeto de educação embranquecedor nessa região do Baixo Madeira, em Rondônia, onde o etnocídio, o epistemicídio são muito fortes. Então, depois, quando eu vou começar a puxar esses fios de memória, né, para tecer novamente as memórias indígenas da minha família, que estavam sendo invisibilizadas. Então, eu vou até o Urapeara com a minha mãe,
né? Faço o caminho de volta, né? Literalmente mesmo falando, a gente faz o caminho de volta pelas águas, né, ancestrais, saindo de Porto Velho, que também, antes de tudo, é território ancestral Mura, né? E a gente vai, então, navegando até chegar no Lago do Urapiara, onde minha mãe volta para esse lugar após 30 anos sem ir nesse lugar. Felizmente, a gente só foi lá depois que a minha avó fez a passagem dela. E o que me levou a ir até lá foi porque eu acompanhei todo o processo de passagem da minha avó nessa travessia para o outro lado do rio, né, um lugar aonde se encanta, e ela, no, sentindo mais dores que ela estava sentindo, eu, eu passei a noite toda com ela, madrugada, e ela passou tendo o tempo todo dizendo que, falando que ela estava numa embarcação, que essa embarcação estava muito cheia, muito lotada, que tinham pessoas nessa embarcação que ela não estava reconhecendo. E aí, depois, entre essa narrativa dessa embarcação que ela estava se vendo dentro, navegando, né? Ela, ela pedia para eu fazer alguma coisa para tirar as dores dela, e ela se remetia, então, à casa que ela viveu lá no Urapiara, e aí depois ela se acalma e começa a falar: Olha, Márcia, esses peixes pulando, que bonitos esses peixes. No, naquele momento eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. E eu falava: Vó, a senhora está aqui no hospital, vó. Eu estou aqui com a senhora. Mas isso só foi depois que ela fez a passagem dela que eu entendi que o espírito dela estava voltando para o lado do Urapiara, que era o lugar para onde ela sempre quis voltar. Então, depois quando fui fazer o doutorado em História Social, eu resolvi, então, escrever minha tese, é, fazendo, utilizando essa escrita para tecer novamente as nossas memórias ancestrais. Por isso que a minha tese, o título dela é Tecendo Tradições Indígenas. Nesse trabalho, a gente foi construindo narrativas em colaboração e, a partir dessas narrativas, de pessoas lá do Urapiara, de pessoas do Distrito de Nazaré, no Baixo Madeira, em Rondônia, pessoas de Porto Velho, de pessoas lá do Jauari, terra demarcada entre Manicoré e Humaitá, no Rio Madeira, já para o lado do Amazonas, e no território Itaparanã, que é um território que vem sendo reivindicado há mais de 20 anos e que, infelizmente, está totalmente invadido, mas os parentes continuam lá na resistência. Eu indo nesses territórios, os que estão demarcadamente Mura, recuperados enquanto território Mura, e os que estão enquanto território de Espaço de Seringal, né? Quem não sabe, o Espaço Seringal é onde foi constituído em cima
dos territórios indígenas, no Rio Madeira, principalmente nos territórios Mura e também de outros povos, como Torá, como Parintintim, né? E outros povos que aqui dessa região do Rio Madeira. E foi ouvindo, então, essas narrativas e vivenciando também com outros parentes, é que eu fui percebendo essas relações, essas confluências daquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, nos ensinamentos que eu recebi da minha avó, da minha mãe, das mais velhas, dos mais velhos, com o modo de ser indígena. E assim eu fui tecendo novamente essa memória ancestral Mura, a partir desses caminhos que eu fui navegando, né, pelas nossas águas ancestrais. Aí, eu estava agora, por conta dessa conversa que estamos tendo, pensando que qual a relação do livro A Queda do Céu, da Schopenhauer, em parceria com um antropólogo, Albert, como que é? Albert Brent? Não, estou Lucial, confundindo aqui. Estou confundindo o nome aqui. É, como que é Bruce, mesmo? Bruce É, Albert. Bruce Albert. Então, já misturando com o Brent, que está aqui também, que é antropólogo. O Brent está Então, aí? tá. Estamos junto aqui na comitiva, pautando a questão das hidrelétricas. Então, eu fiquei pensando o que que tem a ver, né? O que tem a ver? Eu lembro que eu li esse livro quando estava escrevendo minha tese, e também utilizei esse livro quando fui para lá, para Nazaré, trabalhar como professora. E aí, um dos primeiros materiais que eu trabalhei com os alunos foi o livro do Davi Copenaua, porque eu trabalhei bastante a parte em que ele fala sobre os chapiris, né, que ficam na floresta, os espíritos da floresta. E eu queria despertar nos meus alunos justamente essa percepção que eles têm presente, mas que principalmente os evangélicos, né, que tá bem presente nesses territórios, né, vão impedindo, né, vão criminalizando, vão colocando a concepção de pecado, né, de coisas que são do mal, né, e as pessoas deixam de estar se relacionando com esses espíritos da floresta. Então, eu queria despertar neles essa relação com os espíritos da floresta, porque nós temos os espíritos da floresta, né? Mesmo que a gente não esteja num território demarcado oficialmente, como o Estado quer, né? Que eles arrancam a gente do território, eles fazem toda uma política de embranquecimento e aí depois eles não aceitam que a gente recupere, né, nossa memória, nosso território, nossa afirmação, nosso pertencimento. Então, aí eu lembro que eu falava assim, o que que vocês acham que isso tem a ver, os chapiris na floresta, né, os espíritos da floresta, na concepção dos Yanomami, o que que tem a ver com a gente?
Aí, principalmente os evangélicos ficavam meio assim, sem entender o que eu estava querendo dizer com isso. Aí eu falava assim, vocês acham que eu tenho o que que tem na nossa floresta e tal, assim, que a gente não vê, que os mais velhos falam. Aí eles iam começando a falar, o mapinguari, o curupira. Aí vinham, contava as histórias e tal. Então, assim, para mim, o livro Davi Copenau, ele é um instrumento, uma ferramenta muito importante para fazer esse trabalho da pedagogia da afirmação indígena, que é o que eu, meus filhos, o coletivo Mura todo vem fazendo, né, nesse processo de recuperação da memória indígena Mura e de outros parentes aqui no Baixo Madeira, e também na Resex Ouro Preto, que já fica lá do lado do Alto Madeira. E eu queria fazer essa, né, dizer, né, fazer essa conexão, né, e trazer presente essa relação, né, daquilo que a gente tem feito e está fazendo e com a filosofia Yanomami e da minha escrita e também dos trabalhos que o Tanã, o Lucas, né, e outras pessoas do coletivo Mura fazem, né, na relação com a arte e nesse processo de recuperação de memória. Mas então, assim, eu queria falar, né, que o povo Mura, ele está no Amazonas, em grande parte, né, em territórios demarcados, não demarcados, também contexto urbano, contexto ribeirinho, extrativista, e também para o lado de Rondônia. Só que em Rondônia a gente não tem esse reconhecimento do Estado, né? Estamos inseridos em contextos ribeirinhos, extrativistas e urbano. Mas continuamos ligados à floresta, aos rios e colaborando para manter o céu sem cair em nossas cabeças, né? E para a gente, esse seria assim um começo de conversa, né? Porque se a gente for mesmo conversar sobre isso, a gente vai virar em várias faces da Lua conversando, né? E no tempo de preparação do aluar, né? Para a gente tomar aluar e continuar conversando. Mas só para dizer também é que as pessoas que narram, as colaboradoras e colaboradores que fazem parte dessa escrita da tese, fazem esse papel também, né, de configurar, trazer a configuração cultural, espiritual da nossa cultura, que está presente nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades que resultaram dos espaços seringais, e que está presente também nos territórios pelos quais eu passei a me voltei, sou recebida e estou interligada. E a diferença é que não tem a mesma, digamos assim, a sociedade não indígena, ela escolhe, né, os seus intelectuais indígenas, vamos dizer assim, né? Então, assim, é importante para nós ter o Davi Copenau, ter o Ailton Krenak, porque foram os escolhidos pelos não indígenas para serem os grandes pensadores indígenas, né? Mas é bom dizer também que, mesmo que seja uma escolha dos não indígenas,
né? Eles nos representam, né? E por meio deles, a gente consegue também trazer de volta, né, aquilo que a sociedade não indígena nos tirou, tentou nos tirar e nos arrancar, né? Mas aí já dizendo também que existem várias filosofias indígenas, que existem várias configurações culturais indígenas, né? Para que vocês que estão aqui, né, estudando a filosofia Yanomami possam também procurar entender, perceber como que os outros povos indígenas também constroem suas filosofias, suas percepções de mundo. Né, Meguera? Muito obrigada. Então, vou passar para o Tanã. Parece que ele está com dificuldade de abrir a câmera, mas se ele puder abrir pelo menos um pouquinho, depois fechar, eu agradeço. Poderia começar. O Beth, ele já entra? Como é que é? Márcia, eu acho que a gente poderia ouvir o Tanã, né? E depois eu acho que a gente poderia começar, ir para a conversa, né? Para essa roda de conversa e fazer as perguntas, enfim, né? O que a gente. Eu só vou deixar já, assim, uma pergunta feita, se você foi no começo da tua fala, né? Você foi falando, eu fui ouvindo e eu fui ouvindo um canto, né? E eu não sei se a gente pode ser agraciado, né, com um canto, mas enfim, só para você pensar enquanto isso, e aí eu acho que a gente passa a palavra para o Tanã. Uhum. Tanã é contigo, Tanã. Como aqui no curso a internet não está muito boa, né? Vou usar só o áudio, pode ser? Tanã tá aí? Cortando, ele está tentando, Tanã, acho que você está falando alguma coisa, mas tá cortando. A internet aqui no curso que é um pouco lenta, né? Abre a câmera um pouco só para as pessoas te verem. Aí depois tu fecha. Mas aí a internet não está dando entender, tá muito lento. É que ele tá hóspede da Parenta Paiaiá, lá no CRUSP, na moradia de estudante da USP. Lá o sinal de internet é meio ruim para os estudantes, né? Ô, gente, é do lado da minha casa. Quer que eu vou lá buscar ele? É do lado, Cruspe. É 2 minutos. Aí é com eles. O que tu acha, Tanã? Acho que manda por Tanã. WhatsApp, Márcia, para ele, porque eu não sei se ele está ouvindo. É, Tá Ah, tudo- tá. Acho que é melhor mandar por WhatsApp. Eu vou falar para ele mandar a localização. Aí no. Tem o chat, né? Aí. Pode ser? Marta, não dá para ouvir.
Pode ser. Ou então, Márcia, se quiser mandar para mim, eu mando direto para Marta. Tá, Acho que eu tô facilita. indo. Tá. Pois é, são os desafios, né? Eu estou aqui a pensar quanto próximos estamos, né? Assim, quando você falou, né, que ele Pois estava lá na universidade, na USP, nossa, e a Márcia não, a Marta, né? Falou, nossa, é aqui do lado, quanta proximidade que é. estamos, né? O Tanã está passando uns dias aí porque a filha dele fez cirurgia por esses dias, no dia do aniversário dele. E ela fez cirurgia que ela nasceu com um lábio, não sei como é que pronuncia direito o nome, acho que é laborino, Leporino. laborino, leporino, não sei, é por aí. E aí ela fez cirurgia por esses dias. E o Tanã também está aí construindo aí os primeiros caminhos, aí os primeiros passos como artista, né? Ele vai apresentar o trabalho dele e vai dizer como que ele vem trazendo essa recuperação de memória também a partir do trabalho que ele tem, tem feito, né? Por meio da arte que ele está fazendo, que ele vai explicar para a gente. E para o Tanã é bem difícil ficar em São Paulo, porque ele sente falta, né, da floresta daqui, do rio daqui, e ele sente falta também de fazer serviço pesado, ele falou, fazer farinha, que quando ele está lá embaixo de madeira, ele vai fazer farinha com os primos, ele vai pescar com os primos, vai ajudar a construir, tem feito também processo de aprendizagem de construção de arquitetura tradicional, da nossa maloca, né, feita de paxiúa, coberta de palha. Então, ele está o tempo todo nessa movimentação, né? E aí, lá em São Paulo, ele não consegue ter essa movimentação toda, e às vezes consegue ele deu ele fez uma vivência no Museu da Cultura Indígena, no mês de julho, fez um desenho lá na Galeria Olido, se vocês quiserem, quem mora em São Paulo, quiserem conhecer o trabalho dele, está lá na Galeria Olido, na parte da sala de leitura que foi inaugurada no mês de julho lá, né? Na revitalização da galeria. E ele está em São Paulo, agora vai ter o Agosto Indígena, né? E aí ele está esperando ver se aparece alguma oportunidade para ele fazer algum trabalho, alguma coisa, né? E aí está aí, na luta também, para e construindo esses passos dele. Eu já mandei para a Beth, tu viu aí, Beth, que eu mandei a localização? Vi sim, Márcia, já mandei aqui para Marta. Márcia, deixa eu aproveitar e pedir para você, né? Você estava falando da farinha, né? Como é que é o alimento, né? O que que se come e como se come, por que se come, né? Quais são esses alimentos, o que são as raízes, né? O que que isso tem a ver com a cultura? Mura, você pode contar um pouco para a gente? Eu vou começar respondendo essa pergunta com uma poesia. É assim:
Antes de eu nascer, eu era água, eu era vento, eu era terra. Depois que recebi o sopro de Atiparré, me tornei gente. E recebi os frutos abençoados por Namantuiki e dados por minha avó. Puruí, urucuri, açaí, abacaba, patoá, piquiá. Eu sou a minha avó indígena. E para continuar a resposta, eu vou cantar um canto que eu aprendi com o seu Nelson Moura, lá do Itaparanã, e que hoje ele está lá demarcando território com o seu próprio corpo, enterrado naquele território. Kainana, kainari, kainana, kainari, caracapitu, tum, tum, tum. Caracapitu, tum, tum, tum. Joaquim é cutia, Tucumã é o sá, Jauari, Tucumã, cutia, Jauari, Tucumã, cutia. Mura, 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 mura. Kainana, kainari. Kainana, kainari. Caracapitu. Então, essa poesia e esse canto sagrado, acho que já responde muita coisa, né, da pergunta. Acho que responde tudo, mas vou falar mais um pouquinho, né? Eu falei do puruí, né? Logo a primeira fruta que eu falo na poesia, o puruí, eu aprendi a gostar com a minha avó, né? E é uma cabacinha que tem uma massinha e um monte de sementinha dentro, e é bem azedinho. E a gente coloca dentro de um copo com água e fica batendo com a colher até ficar tipo um jatobá, assim, tipo um estilo chocolate, só que é azedo, né? Mas só que, para mim, os mais velhos, eles não falam suco, né, das frutas, eles falam vinho, né? Então, para mim, é um dos vinhos de fruta, assim, o mais divino de todos. E ele sempre se remete à memória dos mais velhos, né? Sempre que eu tomo esse vinho, eu lembro da minha avó, né? Por esses tempos na pandemia, faleceu umas 8 pessoas, mas dentre elas um senhor lá, e aí, justamente no dia que a diretora disse que eu não fazia mais parte do quadro de professores lá da escola, eu estava indo com pressa, porque ainda tinha que pegar o expresso, né, para poder chegar no mesmo dia na cidade. E aí ela me parou, né, perguntou se por que estava com pressa, eu expliquei. Ela falou: tem uns puruí aqui para te dar. Isso para mim foi uma forma
dos ancestrais me fortalecer, porque justamente nesse momento tão difícil, ela me chama para me oferecer o curuí, né? E aí ela começa a chorar e diz que quem gostava de curuí era o esposo dela, que tinha falecido de Covid. E aí, mesmo com toda aquela pressa, que não podia perder o barco, a gente se abraçou. Eu falei para ela que o curuí, ele era um fruto que trazia a memória dos mais velhos, das pessoas amadas que já tinham feito as passagens, né? Então, essa é a relação que eu tenho com o puruí, é uma relação afetiva, uma relação ancestral. E para nós, toda relação com os alimentos é ancestral, né? Então, ele é para nos fortalecer, não só fisicamente, mas também espiritualmente, né? Por isso que eu falo, são frutos abençoados por Namantuiki, e que a gente aprende a gostar deles, a se alimentar deles com nossas avós, nossos avós, né? E são a nossa relação com a nossa ancestralidade, né? E uma coisa que eu percebi, né? Assim, quando eu voltei para a comunidade, comecei a restabelecer minhas relações de parentesco nos territórios onde vive minha família e também de outros parentes, né? Uma das coisas que chamava atenção aqui, eles falavam assim, você gosta de comer tudo que a gente gosta de comer, ou seja, essa era uma forma de eles me reconhecerem como uma pessoa que fazia parte deles, porque eu gostava de comer tudo que eles gostavam de comer, né? E, então, isso tem a ver também com essa relação, né, de pertencimento, né? Quando uma pessoa vai, né, para, tipo, pelo menos eu falo a partir da relação que eu tenho com a minha família, né, com meus parentes, sanguíneos mesmo, que assim, quando alguém vai, a comunidade vai lá e é acolhido por uma das minhas famílias, aí, tipo, se alguém oferece uma comida, né, e a pessoa fica assim, meio que sem querer comer, ou a gente percebe que não gostou muito, aí a gente já fica assim, a pessoa é pávola, ou seja, uma pessoa que tem muita frescura, né, que cheia de frescura, é uma pessoa pávola, cheia de papulagem. E, tipo, isso não gera aproximação, né? Tipo, uma pessoa que não gosta da nossa comida, então não tem nada a ver com a gente, né? Não vai gerar relação de afinidade, de proximidade, de afetividade. E quanto mais tem a Tula, assim, uma amiga minha, que ela mora em Curitiba, os pais dela são de lá, mas os pais delas eram viajantes e nessa viagem que os pais dela estavam fazendo pela Amazônia, aí eles pararam lá para ela nascer lá em Porto Velho, né? E aí, então ela nasceu em Porto Velho. Depois de adulta, ela quis voltar em Porto Velho para conhecer o lugar que ela tinha nascido. E não sei, né? Porque são sempre os ancestrais que ficam arquitetando tudo, né? O contato que chegou até ela foi o meu e o do Iremar. E a gente a acolheu. Ela foi para o Distrito Nazaré, ficou um ano lá, passou o tempo todo indo para o roçado com as minhas primas, com meu tio-avô, e eles dando a nossa comida para ela, e quanto mais eles davam da nossa comida para ela, mais ela gostava. Então, ela se tornou uma das nossas, por meio da alimentação,
né? Então, é uma forma de tornar parente também, né? Por meio da alimentação. Então, acho que é isso, né? A nossa relação com os alimentos. Tem os alimentos que tem, por exemplo, durante a gravidez. Minha prima falou para minha nora que ela não podia comer pato, senão os dedos podiam nascer grudados, né? Que ela não podia comer surubins, não podia nascer manchas no neném, né? Então também tem aí algum, algumas restrições, né, de alimentação na gravidez. Quando está doente, não pode comer coisa remosa, né? Peixe remoso, peixe que tem esporão, né? Caça remosa. Aí tem todo um resguarde. Quando tá de resguarde, a mulher está de resguarde, os alimentos têm que ser alimentos leves, né? Um, uma, uma ave, né? No caso, se for algo da floresta, tem que ser uma ave novinha, ou uma galinha mesmo, criada no quintal, um franguinho separado, já aquele frango separado com uma alimentação já própria para que ele possa ser o alimento da pessoa que está doente ou da pessoa que está de resguarde, né? Tem os próprios alimentos que são próprios para levantar alguém que está doente, como o caribé, que é feito de farinha. Aí tem, a gente coloca pimenta do reino, coloca alho, coloca favaca. Tempero que a gente tiver, nosso, a gente coloca. E isso levanta a pessoa, é, levanta o doente, né? Deixa o doente recuperado rapidinho. Eu lembro que durante o Covid, né, tinha um vizinho Márcia, nosso do lado. Márcia, dá licença só um pouquinho. É porque a Marta está lá na localização e ela queria que ele saísse, porque ela não tem como, acho que saber em que porta, alguma coisa Aonde ela está? na localização. Ela falou que exatamente no pontinho, é. Tá, Desculpa, vou falar aqui. tá? Não, Desculpa. não, ele já está perguntando também. Deixa eu ver aqui. Márcia, uma outra opção é passar o contato dele, que a gente passa para ela, e eles Isso, é conversam verdade. diretamente, né? Aham. Vou passar para ti, tá? Tá. Passei para ti já. Oi, Márcia, eu te cortei aí, se você conseguir retomar o fio, Qual é a cor do carro? deixa eu perguntar aqui.
Parece que ele já achou ela já. Ah, então tá bom. Eu não sei se ele está dizendo que ele já saiu para lá ou se ele já encontrou com ela. Tá, eu perguntei aqui Então, a cor do carro, vamos ver se eles sinalizam, tá? Mas eu te cortei, que você estava falando das ervas. hum, deixa eu... É, então, eu estava falando do caribé, né? Que é feito da farinha, do cuí da farinha. Cuí é o farelo, né? A parte mais fina que tem da farinha. A gente tira com todo cuidado esse cuí, né? E aí coloca água e tempera. E aí põe os temperos, põe alfavaca, põe pimenta do reino, põe alho, né? E faz até ficar, faz mais ralinho, outro faz mais grosso um pouco, e dá para a pessoa que está doente. Na época do Covid, eu consegui cuidar de um senhor, um vizinho, tá do lado, ele estava bem mal mesmo, né? E ele morava sozinho e a gente ficou sem ver ele. E aí eu falei por ele, mas eu acho que o vizinho não deve estar bem, não. Vai de longe, mas pergunta o que está acontecendo. Aí ele não estava mais conseguindo nem levantar. E aí eu comecei a fazer o caribé para ele, e o Uremar começou a levar. Em uma semana ele já estava andando pela comunidade de novo. E isso foi minha avó que me ensinou, né? E é um remédio que a gente, quando tá mesmo, a gente está vendo que a pessoa está mesmo mais para lá do que para cá, a gente recorre ao caribé. Márcia, boa noite, eu sou Michele. Falando do Caribé, a minha avó fazia pra gente também quando a gente estava doente. Pelo menos é a mesma receita, só que ela chamava, eu pelo menos conhecia como chá da caridade. Era muito também oferecido aqui nos hospitais, né, para os enfermos, para quem estava doente. Então essa mesma receita todos nós aprendemos, e só que eu conheço como chá da caridade, né? Que é você peneira a farinha, né? Legal Fica da só com caridade. é, É, já é um nome mais cristão, né? Assim, né? Já traz aí uma coisa assim da caridade que vai ajudar, vai, né, fazer a pessoa ficar bem. Pois é, isso é indígena, viu? Também outros povos também têm essa medicina. Mas eu aprendi com a minha avó, ela que me ensinou. E aí tem uma variação, né? Cada povo coloca o seu tempero, uns faz mais fino, outros faz mais grossinho, né? O próprio tipo de farinha, alguns povos têm um tipo de farinha diferente, né? Então vai variando a receita, vamos dizer, a receita, o modo de preparo, né? O, a tecnologia de fazer esse remédio, ele pode ter, né, uma tecnologia que pode estar sendo também praticada por outros povos, mas vai se adequando ou tem as características específicas de cada povo, né? E aí, na minha família, a gente chama de caribé, mas também tem pessoas que falam mingau da caridade. E acho que em outros povos, se tiver também, deve ter outros nomes também. Mas que legal que você tem esse conhecimento também, né? E agora, não sei se você sabia, mas agora já sabe que é uma medicina indígena. É, me fez lembrar esse Caribé, né?
Uhum. Como tem falado, eu conheci isso também como levanta defunto. É uma tradução bem E literal do versículo que ele dá, né? que é isso, uma recuperação, né, das forças, das energias. Levanta defunto. Então, Isso. quando alguém está É, fraco, muito fraco, e realmente traz, né, é, esse. exatamente. Márcia, Márcia, oi, desculpa, pode falar. é, você estava falando das mulheres de resguardo, né? Uhum. Que a alimentação dessas mulheres era uma ave, né? E lá na minha casa, minha mãe teve 6 filhos, todos em casa, de parto normal. E a sogra dela, cada vez que ela ia parir, a sogra dela ia lá para casa para fazer a canja de galinha, que era o que ela comia no resguardo. Uhum. Isso. E o caldo da caridade que a Michelle falou também, ela em casa era conhecido como levanta moral. É. Aí cada um vai nomeando, né? O seu Caribé. Márcia, eu queria saber se, assim, como é que, eu sei todo o trabalho, né, de memória que você tem feito aí ao longo de muitos anos. Os Muras, né, como é que é a relação? É pajé, é xamã, tem esse conhecimento, né, ele tá preservado, ele está vivo, ou é um conhecimento, né, que ele está sendo reencontrado agora. E uma outra coisa que eu queria saber é se tem, né, ou se tem, e qual é a relação, se tiver, que os Muras têm com os sonhos. Queria Uhum. conhecer um pouquinho isso. Então, quando a gente vai falar do povo Mura, a gente tem que considerar que são várias frentes de. Vamos usar o nome clã, são vários clãs, né? São vários territórios. Por exemplo, é, no Amazonas, de Careiro da Várzea a Ponta de Altazes, são várias aldeias Mura, vamos dizer assim, vários territórios Mura, né? Aí tem território Mura em diferentes contextos, né? Em Itacoatiara, em Borba, em Manaus, no Itaparanã, né? Aqui em Rondônia. E cada território Mura tem um processo de recuperação, né? De suas memórias, suas culturas. Mas tem os seus elementos em comum. Mas, E por ó, exemplo, né, no isso, caso do. vou pegar aqui. Chegou, no caso, Urana. eita, que bom. Eu tô com, vou só terminar de responder aqui uma pergunta e já vou te passar, tá bom? Tá. Agora sim. Tá bonito. Mãe é foda. Bom te ver, meu filho. Então, é, lá em Altazes, por exemplo, né? Eles, não só lá, mas como em outros territórios também, tem muita presença evangélica, né? E eu nem tenho como dizer muito como que é lá, porque eu já fui lá, em Altaz eu fui uma vez só, e aí fui em outros Aqui, territórios ó. ali nas proximidades de Altaz também, só uma vez. Eu já fui 3 vezes para. Fui 2 vezes
para encontros do povo Mura, né? Então, não posso nem falar muito de lá, mas eu sei que o pouco que eu conheço de lá, porque a gente mantém essa relação, mesmo que à distância, né? Pouco que eu conheço de lá, a maioria são evangélicos, porém, essa espiritualidade indígena, né, em todo o território Mura, né, em todos que eu já fui, pelo menos, essa espiritualidade indígena se mantém de alguma maneira, né? É, ela continua sendo acessada, mesmo por meio do evangelismo, né? Ou mesmo por meio do catolicismo, ou mesmo por uma recuperação mesmo da pagelança, né? No caso do contexto onde eu vivo, que é no Baixo Madeira, existe uma rede de pagelança que é invisibilizada, não é todo mundo que sabe da existência dela, mas ela existe. E vai de um caso mais simples para um caso mais complexo. Quando tem, por exemplo, alguém que está com a espinhela caída, aí vai lá com o que pega a espinhela caída, né? Quando é um quebranto, vai lá com o que reza para tirar o quebranto. Quando é algo mais forte, aí vai lá na Dona Preta, que é uma grande curandeira que tem no Rio Madeira, e que os espíritos de cura dela são todos do fundo das águas, né? São os botos. E então lá, né, no Baixo Madeira a relação é essa, né? São várias, cada um é, tipo, é o quebranto, então já sabe para onde eu tenho que ir. É a espinhela caída, é de semente dura, já sabe para onde tem que ir. Mas aí eles recebem o nome de rezadores, rezadoras, curandeiras, curandeiros, né? Já no Itaparanã, eles, depois de muito tempo vivendo, né, ligado à igreja evangélica na cidade, né, aí quando esses grupos familiares voltam para o território, eles rompem com a igreja evangélica e constrói e começa a trazer de volta uma nova forma de acessar essa espiritualidade, que tem elementos que eles viveram por muito tempo na igreja evangélica, mas que já vem incorporado com um espírito de pagelança. Só que lá no Itaparanã eles não falam pajé, eles falam pandé, né? E da onde vem a nossa relação com essa religiosidade indígena, né? Que é aonde quando eu passo a vivenciar essa religiosidade com eles, eu passo a, a a ter esse entendimento e essa relação, né, com um grande criador, que é Namantuiki, né, e Criação perceber grande. que esse grande criador, que esse Namantuiki está presente, né, em toda a força da Mãe Terra, né, nos pássaros, né, na floresta, nas águas, e está conectado com nossos encantados, né? Os encantados do fundo das águas, os encantados da floresta. Eu mesmo tenho uma relação muito forte com os pássaros, né? E nas outras culturas indígenas, os pássaros são mensageiros, né? São espíritos mensageiros. E nós, Mura, entendemos assim também. Esses pássaros, eles sempre trazem uma mensagem, né, para a gente. E a relação com os sonhos, na minha família, a gente aprendeu assim:
quando a gente tem um sonho que impacta a gente assim, sonho muito forte, a primeira coisa que a gente faz é contar para alguém ou para mais de uma pessoa da família aquele sonho. E aí eles vão escutar aquele sonho, vão dizer alguma coisa, né? Vão dar, se for uma pessoa mais velha, vai dizer alguma coisa que sentiu a partir daquele sonho, né? E vai ter uma conversa sobre esse sonho, né? Lá em Nazaré também, às vezes, quando tinha um sonho assim estranho, aí ela com uma tia mais velha falava para ela, e aí ela me ensinava lá o que que eu tinha que fazer para que ela teve uma vez que eu contei um sonho para ela, né? Aí ela disse assim, esse sonho tem a ver com traição. Quem foi a primeira pessoa que tu viu quando tu levantou, né? Então, assim, cada sonho tem uma coisa assim que tem um ensinamento que eles vão passar para a gente, né? Ou então, às vezes ela fala, ela ensinou o que que a gente tem que fazer para aquele sonho não ficar na cabeça da gente e não trazer energias ruins para a gente também. Enfim, tem essa relação aí com os sonhos, sim, né? E aí a gente vem tentando repassar isso para as outras gerações, né? Para ver se ela se mantém. Mas é um desafio, né? Diante dessas tecnologias todas aí da internet, da televisão, da pós-modernidade, mas a gente tenta ainda é, fazer com que essa nova geração aí saiba da importância disso, né? Para dar continuidade. Emeguera. né, Megueri, Márcia? Elaine, a Elaine fez uma pergunta para você, Márcia, mas talvez a gente pudesse, se você concordar, Elaine, a gente ouve o Tanã primeiro e depois a Márcia responde. Pode ser? Claro. Pode ser, Márcia? Pode. Então, Tanã, com você a palavra. Marta, obrigada do resgate. Foi o resgate mesmo, hein? Dessa vez a palavra, eu vou concordar com a palavra resgate, É mas uma em palavra relação, perigosa, né? mas em outros contextos a Tá gente bom. já iria fazer uma discussão, um debate. Já? Você que fala. Colega Pituna, né? Agora estamos aqui. É, vou falar um pouco do grafismo, né? Desse resgate, né? Dessa nossa ancestralidade que a gente foi recuperando com a vivência com os outros povos, né? Com os tenharim, né? Foi com que eu aprendi a fazer a tinta, né? Do genipapo, tendo essa conexão, né? Com ou fazer a tinta, né? E levar essa importância do significado que tem o genipapo para nós, né? Que ele marca os momentos, né? De passagem, né? Os rituais, né? Principalmente espirituais, e que aqui em São Paulo eu venho trazendo algumas oficinas, né? Falando dessas vivências que a gente vem tendo com a mãe, né? Da pedagogia da afirmação indígena, né? Lá em Nazaré, com a prática dos roçados, né? Da alimentação tradicional, fazendo rememorando os nossos rituais, né, como o ritual da fogueira que ela tem refeito, né, da de fazer a fogueira no período do que é dito como São João, né, mas para nós tem outro significado, né, a nossa ancestralidade, e, e que esses momentos fazem com que
a gente possa refletir no futuro que a gente quer ter com os nossos espíritos, né? Porque recentemente agora tem uma filha, né, aqui em São Paulo, que a gente está procurando trabalhar essa questão da identidade dela também, né, enquanto Mura e Potiguara, no caso também, né, da mãe dela. E diante disso faz refletir na época que eu estava na graduação de geografia, que eu trabalhei com o livro do David Copenau, né, trazendo essa reflexão da filosofia indígena, né, enquanto é que a gente tem os nossos pensamentos, né, intelectuais e reflexíveis, né, para trabalhar a nossa concepção, né, ancestral, que a gente possa trabalhar em conjunto, né, com outras etnias, né, trazendo esse fortalecimento, né, cultural. E diante dessas vivências, né, dessas trocas de conhecimento, eu venho trazendo alguns grafismos que remetem à nossa ancestralidade, né? Que no caso, recentemente eu fiz um trabalho de mural, né? Com um grafismo que ele traz essa questão do grafismo e a presença do ser indígena, né? No futuro, né? Que o nosso futuro é ancestral, né? Sem a nossa ancestralidade, a gente não consegue ter um futuro certo, né? No caso, né? Porque hoje em dia a, o processo de desenvolvimento que o Estado traz para os nossos territórios, né, são de devastação, né, enquanto a gente procura manter essa resistência, né, no fortalecimento cultural e levando em frente essa luta, né, pela defesa do território e da cultura. É, Ana, eu vou pedir para a Elizabeth mostrar esse desenho que tu comentou, e daí tu vai explicando mais detalhadamente para eles, pode ser? uhum. Você pode projetar um desenho, esse grafismo que Posso está sim, na parede. posso. Deixa eu só. Eu tinha deixado aqui na mão, acho que ele sumiu. Deixa eu só abrir de novo aqui. Só um minutinho. Tá na mão aqui. Peraí. Esse daí é o meu, é o outro, Esse. Esse? é esse daí. Esse desenho foi feito tentando mostrar algo, no caso futurístico, né? Não sei, digamos assim, que a questão do astronauta, o astronauta indígena, né? Que é o nome do grafismo, que o grafismo traz essa simbologia da ancestralidade indígena, né? E aí, no caso, seria o rosto de uma onça, né? Uhum. Que tem um tapa-olho ali, no caso, que significa que, por mais que o nosso território é afetado, né, e nós somos atingidos diretamente, né, somos feridos fisicamente, no caso, né, que teve aquela questão do Pantanal, né, que muitas onças foram resgatadas, né, feridas, né, e aí mostra uma imagem de uma perspectiva de resistência, né, que mesmo no futuro nós mantemos a nossa ancestralidade, né. Isso aqui. É o grafismo, no caso, né, esses detalhes Vermelho. vermelho e preto,
O vermelho, no caso, simboliza o urucum, né? Que é essa força do sangue indígena, né? E o genipapo também Que é o preto. é o preto genipapo, Tá. é simbolizando o genipapo, né? Uhum. Que por mais que a nossa memória foi apagada diante do foi apagada, tentaram apagar a nossa memória, né, diante do contato, mas a gente recupera as nossas práticas, né, ancestrais, em convivência com essa diversidade cultural, né, com outros povos. O de trás ali, no caso, é o desenho de uma parenta, né, de uma outra parenta mura, que é uma, Uma releitura, a uma releitura releitura. de um mura, né, que estava ali usando rapé. Hum. Isso na mão É, dele. eu posso explicar um pouquinho melhor essa aí é da Auá Mendes, que é Mura, né? Ela é artista também, vive em São Paulo, e ela fez, para dar essa força, ela fez com o Tanã, para estar junto com o Tanã, que está iniciando, né, esse caminhar dele enquanto artista, aí em São Paulo, que não é nada fácil. Aí, então, ela topou fazer esse trabalho junto com ele, e aí, para dar uma força para ele também, tá aí do lado dele, incentivando ele a fazer o primeiro desenho de mural dele, enquanto ela já fez vários, é super, já experiente nessa área. Aí ela fez, então, uma releitura de uma iconografia, acho que do século XVIII ou XIX, não sei agora, mas que é de um Mura, né? Exatamente, segurando também uma base com rapé e o Quaripe, né? Que é esse aplicador do rapé, né? Só que é um homem. E ela fez uma releitura trazendo a imagem da mulher. Quando eu vi, eu fiquei, caramba, ela fez uma releitura do Mura do século XVIII. E aí, assim, eu fiquei impressionada assim com essas duas artes, Mura demarcando esse território aí em São Paulo, né, nas paredes aí dessa galeria aí, essa presença Mura por meio da arte, né, e por meio também da minha neta, né, que está aí em São Paulo. Isso, o fato dela nascer em São Paulo não faz ela deixar de ser menos Mura que nós, que somos daqui, no Madeira. E, como a Tana falou, a gente está procurando repassar para ela também todo esse conhecimento, né, para que ela tenha esse pertencimento Mura com ela. Quando a gente foi no mês de janeiro, né? Nós fomos, eu e o Tanã, ficamos o mês todo lá, acompanhando os últimos preparativos, né? Fazendo puxação na barriga. Tanã, depois explica, Tanã, o que que tem a ver esse desenho com o primeiro grafismo que tu fez na barriga da mãe da Thier, da Iriuiri, né? E aí também eu levei as folhas, né? Fui com as minhas tias avó, minhas primas, elas foram me falando das folhas que tinha que levar para fazer os primeiros banhos, para proteger ela, né? Para receber ela. Daí a gente fez tudo direitinho. E aí o Tanã vai falar um pouco dessa relação, desse grafismo com o primeiro grafismo o grafismo que ele fez na barriga da Iriuiri, né? E o que isso tem a ver isso? É, o primeiro grafismo que eu fiz lá, que, que veio, né, assim, que na verdade quando eu vou fazer o grafismo, né, ele é algo que vem no momento, né, de acordo com o processo que está acontecendo, né? Então,
veio a simbologia da onça pintada, né? No caso, ali eu consegui fazer um grafismo que mostrasse, ficou no formato do rosto de uma onça, né? E trazendo essa força da nossa ancestralidade, né? Que vem da Amazônia, né? Que a onça é uma das grandes representatividades de força, né? Desse nosso mundo, né? Entre dentro da perspectiva indígena, né? Que a gente tanto pode ter uma espiritualidade em convivência com os animais, né? Nesse habitat que com digamos assim, E a gente sentiu também que ela traz essa força, né? O gato da é, floresta, né? Da mata, que é a jaguatirica, né? jaguatirica. Aí a gente chama a tia também de jaguatiriquinha, né? Nossa jaguatirica. E É, ela é guerreira, viu? Cirurgia esses tempos, tá? E assim, em relação às outras crianças, foi a que manifestou mais recuperação mais rápida e mamou direitinho, enquanto as outras crianças não estavam conseguindo mamar. E ela é uma jaguatirica mesmo, assim, tem toda a força do o gato da floresta. E ela é esse desenho eu vejo que ele tem uma junção dos dois grafismos que vieram espiritualmente para Thier, né? O primeiro grafismo que você fez tem as cores e também algumas formatos do primeiro grafismo e a, a, a relação também com a jaguatirica, né? Assim, tem aí a junção desses dois grafismos que a tia recebeu, né? Espiritualmente. E aí eu vejo que essa relação, isso já é uma interpretação que eu estou fazendo, né? Que essa relação desse conceito que você traz, né? Que é um conceito que está sendo bastante discutido, né? Por outros artistas indígenas também, né? Cantores como a Catumirim, né? Como o próprio Ayrton Krenak, né? De que o futuro é indígena, e aí a Catumirim que já traz aí um, uma visão mais assim futurista mesmo do indígena. Então, é assim, esse diálogo, né, também com o que está sendo conversado, né, dentro desse pensamento indígena, né, com outros indígenas. E esse desenho traz toda essa representatividade, assim, dentro da minha leitura. Aí tu poderia, Elizabeth, mostrar o outro desenho, que é do Uruapiara, para ele poder apresentar, por favor? O Uruapiara é o caracol, esse. esse daí ele é um grafismo que representa o lugar da onde veio a nossa família, né? Que ele é o protetor do lago, né? No caso, o Uruapiara, né? Aquele que vai na frente, né? É, ali o grafismo no casco, eu posso dizer que ele simboliza, no caso, a questão do xamanismo, né? Na pagelança, é, nesse processo de mundo espiritual e mundo material, né? Que ele é um ser encantado que mantém o lago vivo, né, com toda a diversidade, né? E ali tem o cocá dele ali, é um cocá tradicional Mura, né, que é feito com talas, né? E
E essa história chegou para nossa família, né, que já é um ser que já estava presente ali, né, e quando a gente passou a ter contato com ele, né, a gente incorporou essa história na nossa família, né, então ele foi sendo repassado, né, desde os mais antigos até os mais novos agora, e ele nunca tinha sido materializado, no caso, né, nunca tinha sido feito um desenho de como ele era, né, a gente só escutava as histórias sobre ele. Aí foi então que eu acabei fazendo esse desenho, né, para a mãe, quando ela pediu para mim fazer uma ilustração da história, né, sobre o Uruá. E foi o que veio, né, essa imagem, né, dessa nossa força ancestral, né, que ele carrega. Quer falar mais alguma coisa, Tanã? Hum, Márcia Tanã, e esse primeiro desenho aqui, ó? Ah, então, eu queria apresentar ele agora. Esse desenho, ele está na minha tese de doutorado, também está no meu livro, que é o Tecendo Memórias Mura de Outros Parentes, que é resultado também da tese, né? Ele foi construído a partir das próprias narrativas, né? O meu orientador ficava pedindo para mim fazer uma árvore genealógica e eu ficava desesperada, porque quando eu fui lá para Urapiara, fui lá para Nazaré, então eu tinha um monte de parentes, né? E assim, não só parentes sanguíneos, mas os parentes de aproximação, de afinidade, né? Que os antropólogos chamam de parentes afins. E assim, acabava que todo mundo de alguma maneira era parente, né? E aí eu falava, como é que eu vou fazer essa árvore genealógica? Não tem como fazer essa árvore genealógica, né? Sabia mal o que eu fazia. Aí conversando com o Iremar, que é meu companheiro, e que também é um interlocutor, onde a gente também troca bastante experiência e vai construindo junto aí nossos pensamentos e nossas conceituações. E daí ele falou assim, mas como que tu vai desenhar uma árvore genealógica se vocês não têm árvore genealógica? No primeiro momento eu fiquei frustradíssima. Como assim que a gente não tem uma árvore genealógica? Não é possível. Aí ele, não, vocês não têm uma árvore genealógica. Vocês têm uma floresta genealógica. Eu falei, cara, é mesmo, então realmente é isso mesmo. É uma floresta genealógica. E é uma floresta genealógica entrelaçada por cipós de afinidade. E aí, todas as narrativas falam dessas relações com vários parentes e tal, né? E aí tem uma narrativa específica que é a narrativa do marido de uma tia minha, que já fez a passagem também, mas ele ainda está aqui entre nós, e ele falou assim de uma forma bem pedagógica, né? Assim, como que se constituía as relações das famílias no Urapiara, né? Aí o nome das famílias, tal, que tinham lá, e aí falou de uma outra família que é a família Teixeira, que os casamentos aconteciam só entre eles mesmos, que eles não se misturavam com outras famílias. E aí, a partir dessa narrativa dele, aí eu pedi para um amigo meu que é o Ciola, que ganhou o nome da gente quando ele veio no nosso território e foi lá para Paraná com a gente. Ele recebeu, eu dei o nome para ele de Tupã Carapanã, porque ele estava deitado na rede, aí veio aquele fumacê, né? Aquela fumaça para espantar os mosquitos da malária. E ele estava dormindo, ele saiu espantado, correndo para dentro do mato.
E aí a gente começou a rir dele, né? Achou engraçado. E aí eu falei para ele que aquele fumaça era para espantar só os carapanã, não ele, né? E aí foi quando eu falei, se tu saiu correndo, é porque tu é o deus dos carapanã. E aí foi quando a gente começou a chamar ele de Tupana Carapanã. Então ele fez esse desenho para mim, na época ele ainda não era o Tupana Carapanã, era um colega lá, né, da USP, e fez essa representação, né, de como que se constitui aí as relações de parentesco, né, e também como que traz também a ideia, a uma representatividade, né, dessa interferência dos nomes portugueses que foram dados para as famílias, que estão o nome dos colonizadores, que foram dados para nós, né, para nossas famílias, que estão na copa das árvores, né, e na raiz o nome dos povos originários, da onde a gente vem. E aí a família Teixeira, que não estabelecer relação de casamento com as outras, ficou lá do outro lado do Garapé, mas que também tem uma certa relação também com as outras famílias. É isso. Pessoal, só para a gente se organizar aqui. Tem pergunta, né, aqui para a Márcia. Nós temos também, né, eu acho que o Tanã a gente está ouvindo, e pelo menos eu tenho coisas que eu gostaria de estar perguntando, mas a gente já, assim, a gente já passou bastante do horário, né, que a gente normalmente fica, e para a Márcia está mais tarde ainda, né, depois de um dia. Não, mas sim, estou tranquila. Tá. Então, a questão é, a semana não, no próximo encontro nosso, a gente vai estar com a Márcia, né? E a gente pode, de repente, nesse próximo encontro, falar com a Márcia. Então, assim, vocês preferem, a gente pode levar, talvez, as questões para lá, né? O Tanã, eu não sei, ele vai estar conosco, Márcia? Você vai estar conosco, Tanã, ou não? Posso sim, posso estar presente sim. Tá. Né? O que que vocês querem? Que a gente segue agora ou a gente deixa Oi, para... amor. Tô na aula. Beijo, tchau. Oi, o que vocês preferem? Vamos fazer assim, olha, quem acha melhor a gente seguir, a gente retomar no outro dia? Oi, pode falar, Elaine. Teu microfone está fechado. Vocês me ouvem? Eu acho mais interessante na próxima, se a Márcia puder estar, porque aí a gente pode perguntar mais, né? A gente pode explorar um pouco mais esse conhecimento dela. Se o Tana tiver também, melhor ainda, né? Vamos fazer assim, quem acha que a gente pode deixar, né, a gente para o próximo encontro, levanta a mão. Quem não levantar, prefere continuar agora. Tá. Então, Márcia, pode ser Márcia e Tanã? Ah, o Tanã também levantou a mão. Eu lembro. Ela tá vendo a Você levantou? cabecinha dele aqui assim. Ficou muito engraçado a mãozinha assim. Márcia e Tanã, pode ser assim? Sim. Pode. Tá bom. Não sei se de repente alguém quer fazer uma pergunta já para o Tanã, né, para a gente poder encerrar. Que eu não sei como que vai ser, porque a internet lá no CRUSP é bem ruim, né? E a logística para ele poder participar é mais difícil. Tá.
Eu queria contar uma historinha que eu vivi no serviço público. Eu atendi uma indígena, uma criança, com fenda palatina. E depois que ela fez a cirurgia, fez em Bauru, né? A mãe perguntou para mim se ela ia falar a língua dela. Achei uma pergunta assim bem legal, bem interessante, né? Porque uma coisa não interfere na outra, desde que ela tenha feito o tratamento todo da parte orgânica, né? A parte da linguagem vai se desenvolver normalmente. É uma pergunta que pode estar vindo nesse entendimento da espiritualidade também, né? Porque, por exemplo, tem toda uma explicação científica, né, para explicar o porquê que o lábio nasce partido, né? Mas para as culturas indígenas, geralmente quando acontece de vir uma criança com alguma coisa diferente, né? Tem alguma coisa a ver com algum procedimento da mãe que não fez os procedimentos que deveriam fazer, não cumpriu com o resguardo alimentar durante a gravidez, ou não cumpriu com algum procedimento que é recomendado, né? E aí tem outras questões, né? Por isso, talvez, a questão da pergunta que ela fez. Tanã, você tem os trabalhos que você tem feito, você tem disponibilizado em algum lugar? Tem no Instagram? Eu tenho algumas fotos no Instagram, né, das oficinas e do mural, né? Onde está o mural? Tá na Galeria Olido, lá No É São centro? João. São João. É São João. Tá, se você puder passar para a gente, né, de repente passar para a Marta coloca para gente conhecer, né, e assim, só para, não sei se alguém quer falar alguma coisa, né, mas eu queria fazer então uma pergunta, assim, para você, para a gente fechar, né, quando você faz, né, esses trabalhos, eu entendo que é um trabalho de é uma expressão tua, mas ela é uma expressão ao mesmo tempo de um coletivo que você carrega, né? É, em que medida, né, é uma pergunta meio complicada, né, e não sei, enfim, mas em que medida você sente, né, qual que é a força que isso dá para você, em que medida isso te transforma, né? Porque isso gera transformações em quem vê, né? Mas em que medida que isso, né, tem uma importância no teu processo de transformação? É, é, Nessa questão do grafismo da minha arte, como é uma coisa que eu acabo não, digamos assim, eu não consigo fazer um desenho e repetir ele, né, no caso, né? Então, a cada vivência que eu vou fazendo, né, são grafismos que acabam vindo, né, para mim, né, de formas que eu, é uma coisa que já está, digamos, está dentro de mim, né? Então, quando eu acabo expondo, né, esse trabalho, né, esse desenvolvimento dessa arte, eu penso que é uma coisa que eu tô ali me afirmando, né, enquanto um ser indígena, né, que eu tô mostrando que apesar de todo esse processo, né, de introdução do indígena na sociedade civil e que a gente tem que estar lidando tanto
com a nossa questão cultural, quanto a questão da vivência dentro de uma cidade, digamos assim, né? Como São Paulo, né? Uma cidade grande. Então, o grafismo me remete à segurança de que eu tenho um, um lar onde eu aprendi isso, né? E que eu possa levar esse conhecimento que eu acabei adquirindo para mostrar a cultura do meu povo, no caso, assim, né? Que apesar do grafismo não ter sido repassado dentro da minha ancestralidade, da minha família, mas como eu aprendi com outros povos, eu acabo recuperando essa forma de fazer, né? De interpretar o mundo como eu vejo, né? Como eu vivencio. Eu só queria perguntar assim, tu falou que o grafismo vem para você, eu lembro que quando você fez o Uruá, você disse que não sabe como que conseguiu fazer o Uruá, né? E o desenho que você fez também no mural foi um processo também, todo um processo mesmo que você passou ali para conseguir terminar, para conseguir fazer, né? Então, assim, tu acha que vem de onde essas imagens, esses grafismos, essas inspirações todas? Ela vem da nossa memória ancestral, né? Que é algo que já está dentro da gente, né? Que por meio da espiritualidade a gente acaba materializando essa identidade, né? Que o grafismo carrega uma identidade, né? Ana, super obrigada, né? Por você, né? Pela Márcia, por estar aqui com a gente. Se a gente conseguir, né? Viabilizar a tua presença no próximo encontro, acho que é dia 22, né? Também vai ser muito legal. Marta, né? Super grata da tua generosidade, né? De ir lá, depois você vê na gravação que a gente foi falando coisas bem legais também quando você estava na rua, estava na batalha aí pelo coletivo, mas depois você dá uma espiadinha na gravação, né? E, pessoal, né, um bom descanso aí para todo mundo, né? Bons sonhos, e que a gente volte aí no dia 22 para poder aproveitar o máximo possível a companhia aí dos nossos convidados e as nossas companhias, né? Que a gente possa mergulhar cada vez mais no nosso processo aí coletivo de construção e de fazer com que, né, o céu não caia de fato na cabeça da gente, né? Nemeguere, quero agradecer também como que é o nome de quem foi buscar o Tanã? Marta Virgínia. A Marta, obrigada, Nemeguere e Marta, por ter ido buscar o Tanã e ter proporcionado também esse momento aqui entre mãe e filho, né? Foi muito bom, fiquei muito feliz, muito agradecida, viu? Ok. E também já dizer também, Tanã vai estar por aí esse mês de agosto, se alguém souber, de alguém que queira fazer uma vivência presencial, né? Ele está por aí, à disposição, já vou falando, porque eu sou uma espécie de produtora do Tanã também, né? Apresentando o trabalho dele e articulando um pouco isso, para dar esse apoio para ele. Obrigada, viu? Nemegueri. Nemeguere. Boa noite, Nemeguere, gente. Foi obrigada. ótimo. Tchau, Bom gente. descanso. Beijo.